Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Por onde anda o nosso amigo Fábio, hein? Alguém tem visto ele? O Fábio? O Fábio tá sumido, professor. Ele não quer nem mais saber de igreja. Verdade, professor. Eu falo com ele às vezes, mas esse aí, ó, não tem jeito mesmo. Eu vivo convidando ele para vir para a igreja e nada. Nem o projeto Reencontro dá jeito no Fabão, né? Eu só acho, professor, eu só acho. Amigos, eu fico muito triste em saber que o Fábio anda afastado. É verdade. E não tem nada de engraçado nisso. Se o nosso irmão ainda anda afastado, é porque alguma coisa estamos fazendo de errado, não acham? Veja bem, buscar um afastado é uma missão individual. E você, que é amigo do Fábio, a responsabilidade é maior ainda. O Reencontro é um dos projetos mais importantes da nossa igreja. Mas para que nossos irmãos afastados tenham um reencontro com Deus, antes é preciso ir até o encontro deles. E para isso não tem data, não tem hora. Não espere mais. Entre em contato com a secretaria de sua igreja e trabalhe para que um reencontro aconteça. É bom para a igreja, é bom para você. A sua presença na escola sabatina deve ser seu compromisso mais importante da semana. Priorize as coisas de Deus, demonstrando sua gratidão com ânimo e alegria. Lembre-se, um membro da igreja também é membro da escola sabatina. Ser pontual é bom para a igreja, é bom para você. Sábado. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Salmos 103, 11 a 14. Diz o seguinte: Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Preciosa graça.
bocado a irmã Inocência estava a dizer boa tarde, eu assim, será que já é meio-dia? Não, mas ainda não, ainda falta 10 minutos. Ainda é bom dia. Pronto, ainda estou mais descansada. Sandra, temos 10 minutos. Pronto, eu 5, está terminado. Ok. Como viram, hoje é o Dia Internacional da Oração da Mulher. E, não, claro, que a mensagem será sobre o quê? Não, oração. Agora enganei-vos. É que diz ali oração da mulher. Não é primeiro mulher, primeiro é oração. Então eu vou-vos convidar a abrir as vossas Bíblias em 1 de Reis, no capítulo 18. Aqui não vamos falar de uma mulher, por isso é que eu digo que não é das mulheres, é da oração. 1 de Reis, capítulo 18, e vamos começar no versículo 30. E quando Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E vamos continuar a ler até o versículo 39. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramei-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o a segunda vez. E o fizeram. Disse mais, fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje, sabi que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste proceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui vemos Elias a fazer uma oração. Esta oração foi respondida ou não foi? Foi quê? Automática, como eu costumo dizer, não é? É como se nós tivéssemos mandado, sei lá, uma coisa rápida, um foguetão, e ele automaticamente fosse respondido a mensagem. Não sei, eu dar-lhe um exemplo. Hoje a internet é a coisa mais rápida que existe, não é? A gente manda uma mensagem, ainda não estamos a acabar de enviar, já estamos a receber quase a resposta. E Deus fez isto novamente com Elias. Ele, naquele momento, ele disse, tu tens que responder já, o teu povo tem que ver que tu és Deus. E assim Deus cumpriu. Ele respondeu automaticamente. Mas não foi esta uma das últimas orações de Elias. No versículo 42, no mesmo capítulo, ele vai novamente e ele agora vai com um propósito. Ele vai orar para que chova. Durante 3 anos não chovia, aquela terra estava seca, as sementes não cresciam. E agora ele vai orar. Vamos ver no versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, saiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim, por 7 vezes, ele mandou o seu servo olhar se via algo que Deus estivesse a responder à oração. À 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Agora, neste momento, Elias faz uma oração, mas não é automaticamente respondido. Ele tem que ser o que aqui? Persistente. Ele tem que persistir naquela oração. E só ao final de 7 vezes
é que ele vê a resposta de Deus. Mas vemos aqui um Elias que, depois destas experiências de Deus lhe ter respondido automaticamente, depois dele persistir e Deus lhe responder, numa altura em que ele faz uma oração e diz assim: olha, termina comigo, estou cansado, não quero mais isto. E vamos ver isso. No capítulo 19, no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Como é que um homem de oração chega a este ponto e diz assim: olha, estou cansado, não quero saber mais nada, tira-me a vida, quero descansar? Como é que ele desanima assim? Quando nós às vezes desanimamos, pensamos assim: eu não valo mesmo nada, não é? Mas quando a gente olha para um profeta, um homem que, hoje onde é que ele se encontra? Onde é que ele se encontra? No céu. Ele não pensou por aquilo que ele pediu. Ele pediu a morte, não foi? Deus concedeu-lhe a morte. Não, ele foi arrebatado e hoje encontra-se na presença direta de Deus. Como é que um homem destes pode ter desanimado? Como é que nós desanimamos? Ainda ontem a Xana falava sobre isso, sobre o desânimo, não é? É que nós ontem começámos o nosso programa às 7h30 aqui na igreja. E falamos um bocadinho sobre isto. Somos únicos a desanimar? Então, quando nós desanimamos, o que é que temos que fazer? Orar. E orar, e poderemos ter as respostas quê? Imediatas? Ou ser persistentes e esperarmos até que Deus responda? Não estamos sozinhos. E é algo que às vezes nas nossas vidas nós falhamos. Eu falho. Eu às vezes costumo dizer, já que não consigo, pronto, olha, desisto. Deixa ir. Não é? Sou só eu, faço isso. Sou. Se for, já fico contente. Olha, sou só eu. Mas quando eu olho para estes grandes profetas, estes grandes homens e mulheres da Bíblia, eu vejo que sou um pouco como eles. Mas temos algumas promessas que Deus nos dá, que não devemos desanimarmos. E como estamos num momento de oração, e hoje é dedicado à oração, eu neste momento tenho 2 irmãs que se vão juntar a mim, porque vamos orar. Vamos orar por aqueles pedidos que aqui foram feitos, por aqueles que nós escrevemos nos papelinhos e trocamos com todos os nossos, porque Deus sabe quais são. Eu sei que Deus irá responder a algumas automaticamente, outras temos de ser persistentes e orarmos, mas termos uma confiança. Não desanimemos, continuamos a persistir, porque Deus poderá atender a cada oração no seu momento certo. Mesmo que a oração seja não para nós, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Muito bom dia. Não sei se é bem verdade que a igreja ganhou um pregador, mas pelo menos ganhou uma pessoa que sabe ler. É bom. Queria agradecer o facto de ontem termos tido a oportunidade de iniciar já este programa do Dia da Mulher. E como a Paula referiu muito bem, a Xana falou sobre o desânimo e o desalento e o desencorajamento. E muitas vezes nós somos levados a este estado de desencorajamento, de tristeza. E Elias encontrava-se debaixo de um zimbro, daquela árvore, completamente desanimado, desencorajado, ao ponto de ele orar e pedir o quê? A morte. E para nós que olhamos para Elias e para tantos outros como os guerreiros da oração, não é? É-nos difícil entender isto. Como é que nós conseguimos estar num pico tão grande de fé e de coragem, porque Elias tinha vindo do Monte Carmelo, não é? Depois, passarmos para
a uma oração de persistência, de paciência, de confiança, demonstrar que, apesar de serem necessárias 7 vezes, a verdade é que ele tinha a certeza que Deus ia responder à sua oração. Como é que é possível depois ele estar debaixo de uma árvore e pedir a Deus a morte? É-nos difícil entender. Felizmente Deus não é como nós. Ele conhece-nos muito bem. E Deus compreende todas estas fases pelas quais o ser humano passa. E a parte que me calhou na meditação fala exatamente sobre isto. O facto de que Deus compreende. E mesmo que a nós nos seja muito difícil entender, a verdade é que devemos colocar os nossos olhos fixos em Jesus e perceber que Ele conhece tudo, Ele sabe tudo e Ele pode mudar tudo na nossa vida. Ora bem, a verdade é que Deus não condenou Elias, não é? Deus não condenou Elias. O que é que Deus fez? Elias estava debaixo da árvore, desesperado, a pedir a morte. E quem é que apareceu para ajudar Elias? Um anjo. E eis que um anjo aparece e vai ajudar Elias. E sabem, é fantástico percebermos que quando nós estamos nos momentos mais baixos da nossa vida, normalmente é quando sentimos Deus mais próximo, não é? E quando aquele anjo vem, e reparem, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, ou vai trazer a Elias o quê? O alimento, não é? Sabem que quando nós temos algum problema na nossa vida, e ontem a Xana dizia que é muito fácil nós sorrirmos e o coração estar triste, não é? Porque por vezes usamos a tal máscara, não é? Que é mais fácil para convivermos uns com os outros e até porque às vezes não gostamos e queremos evitar algumas perguntas. Mas a irmã Ellen White, no Caminho a Cristo, diz assim: quando nós estamos nos momentos mais baixos da nossa vida, ela diz-nos assim: não temos no mesmo momento evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor, mas é realmente assim. Podemos não sentir o seu contacto visível, mas a sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Era esta certeza que Elias no fundo tinha, porque senão ele não tinha orado. Ele tinha ficado debaixo da árvore, sem comida, sem bebida, ele acabaria por morrer. Mas ele orou. E aquele orar foi como se fosse o quê? Um pedido de socorro, de ajuda. Senhor, eu não vejo a luz lá no fundo do túnel e eu preciso que tu venhas e que tu faças alguma coisa, porque senão é preferível que eu morra. Deus está sempre presente. Sabem, eu às vezes quando falo para os mais pequeninos, eu costumo dizer que Deus é como a nossa sombra. Nem sempre temos noção da nossa sombra, pois não. Nem todos os dias nós reparamos que temos sombra. Nós andamos, não é? E a sombra vai sempre connosco. E ninguém pode fugir da sombra, verdade? Não há ninguém que consiga fugir da sombra. Podemos esconder-nos num lugar onde a sombra não apareça, não esteja. E Deus é exatamente assim. Deus é como a sombra, Ele está sempre connosco. Às vezes é mais visível, outras vezes nem tanto. Mas a verdade é que Ele está sempre lá. E Deus oferece-nos sempre ajuda prática. Sabe, Deus é maravilhoso, porque Deus não é muito teólogo, está bem? Deus não é assim, e vocês viram e conhecemos a vivência de Jesus. Jesus não era muito teólogo, não é? Ele era muito prático, ele ensinava tudo de forma muito prática, com uma história, de maneira que toda a gente percebesse, com uma parábola. E Deus é muito prático. E reparem, Deus podia ter usado a sua voz e ter confortado Elias e ter falado com Elias, não é? Mas não. Ele foi mais prático do que isso. Ele disse: primeiro, tu precisas de comer, precisas de beber e precisas de descansar. A verdade é que todos nós precisamos de um tempo para recuperar dos embates da vida. E nós não podemos querer que a recuperação seja instantânea. Todos nós temos um ritmo diferente.
O problema que me acontece a mim e que me deixa triste durante uma semana ou duas pode ser o mesmo problema que qualquer um de vocês tem e no fim vocês só ficam tristes 2 dias. Eu preciso ter o meu ritmo e Deus conhece o meu ritmo. E Ele respeita o meu ritmo para recuperar. Reparem que o anjo vai, dá comida a Elias e depois Elias faz o quê? Dorme. Diz que Elias adormeceu. E é interessante verificarmos que a Bíblia não nos diz quanto tempo Elias esteve a dormir. Diz só que ele adormeceu. E depois diz que quem é que voltou novamente? O anjo. E desta vez o anjo acordou Elias, deu-lhe outra vez comida, mas deu-lhe uma promessa. E qual foi a promessa que ele deu? Ele disse, olha, Elias, tu tens que comer, tu tens que beber, tens que te levantar, porque tu vais ter que andar durante 40 dias e 40 noites, até chegares ao sítio onde vais novamente te encontrar com Deus. Sabem que Deus providencia ajuda, Deus providencia descanso, tanto para o nosso cansaço físico como para o nosso cansaço emocional. Nós encontramos muita gente, infelizmente, muitos amigos nossos que com facilidade dizem, eu estou deprimido, eu tenho uma depressão. E sabem o que é isto, ter uma depressão? Eu dei-me ao trabalho de ir ao dicionário ver o que é que dizia junto da palavra depressão e diz assim, depressão é um estado interno de tristeza profunda. E quando nós estamos perante alguém que está cansado emocionalmente, a nossa primeira ação deverá ser uma ação de ajuda prática. Não adianta dizer à pessoa, olha, não estejas assim, enfim, tens que ter coragem. Sabem que resulta muito mais se eu chegar ao pé do meu irmão e disser assim, qual é a tristeza que tu tens? É alguma coisa que eu possa resolver? É alguma coisa em que eu te possa ajudar? Porquê? Porque muitas vezes a nossa tristeza é apenas e somente porque não tivemos ninguém com quem desabafar. E nós desabafamos com Deus, mas Deus não é palpável. E o ser humano, e a Xana dizia na escola sabatina, o ser humano precisa dos abraços e precisa dos apertos de mão e precisa de tudo isso. E às vezes Deus quer nos usar a nós como seus instrumentos para esta ajuda prática a quem precisa. Mas temos que estar disponíveis, não é? Aquele anjo estava completamente disponível para ir ali, fazer a comida ao Elias, esperar que o Elias comesse, não é? Voltou segunda vez, e nós somos mensageiros de Deus nesta terra de igual modo. Portanto, a nós também nos cabe estar disponíveis para levar a ajuda aos outros. Quando nós falamos de alívio das nossas cargas, das nossas tristezas, há sempre um versículo que me vem muito à mente. E ele encontra-se em Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Se quiserem acompanhar a leitura. Portanto, estamos em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos abrir aqui, só fazer aqui uma pequena pausa. Alguém que tenha uma versão um bocadinho diferente, em vez de ter a palavra arrazoemos? Sim, Natasha? Tens uma versão diferente? Arguímos, sim. Mais, ninguém tem outra versão? Raciocinemos. Há uma versão que diz, vinde e reflitamos juntos. E depois continua a dizer, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Reparem, Elias, quando estava ali, e naquele desespero, ele tinha um sentimento de culpa muito grande. É que quando ele soube que a rainha o queria matar, o que é que ele fez? Fugiu. Fugiu e muito depressa.
Ele não esperou nem mais um bocadinho. Ele, quando soube, fugiu muito depressa. E ele depois caiu em si e percebeu que o facto de ter fugido tinha sido uma evidência de quê? Da sua falta de confiança em Deus. Ele deveria confiar de que se Deus estava com ele, Deus o iria proteger se essa fosse a sua vontade. E quando nós falamos sobre os nossos pecados, nós devemos ter noção de que Deus perdoa os pecados. Existe outra passagem nas Escrituras que diz que Deus joga os nossos pecados nas profundezas dos mares. E muitas vezes a grande dificuldade está em perdoar-nos a nós próprios. E quando nós fazemos isto, nós demonstramos que não temos tanta fé assim. Porque se Deus me perdoa, por que é que eu não me hei de perdoar? Se Deus é o todo supremo e se Ele entende, por que é que eu não posso compreender que há momentos na minha vida em que eu vou falhar, há momentos na minha vida em que eu vou errar? Diz que Elias não ficou bom instantaneamente, não é? Ele precisou de dormir, ele precisou de tranquilidade, ele precisou de orar ao Senhor. E devemos compreender que o nosso impulso é fugir da dor e às vezes fugimos de formas muito más, não é? Nós às vezes procuramos alguns caminhos que não são os melhores. E Deus diz-nos, vem até mim, arrazoemos, vamos refletir juntos. Erraste, caíste, falhaste, é verdade, mas eu entendo. E eu peguei no teu pecado e tornei-o vermelho, tornei-o em branco. Não é? Portanto, uma cor que chama muita atenção passou para outra cor, suave e calma. Portanto, se eu faço isto contigo, tu precisas acreditar que essa é uma realidade na tua vida. Diz-nos no verso 7 que ele teve que andar depois 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Horebe. E ali, no momento certo, Deus providenciou alimento suficiente para que ele tivesse energia para andar tudo isto, não é? Duvido que qualquer um de nós, com o pequeno almoço que tomou, conseguisse agora ir andar 40 dias ou 40 noites, se não fosse pelo poder de Deus. E diz que ele andou até que ele chegou ao monte Horebe. E Elias tinha que esperar, e naquele monte ele tinha que reaprender a ouvir ao Senhor. E no verso 11 e 12 de 1 de Reis, do capítulo 19, diz-nos assim: disse Deus, portanto, a Elias, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um murmúrio tranquilo e suave. E o versículo 13 diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, onde é que estava a voz do Senhor? Não estava nem no vento, não estava nem no terremoto, não estava em nada que fosse assim muito fogo de artifício, pois não? Deus nem sempre se encontra naquilo que dá na vista. Deus atua muitas vezes na nossa vida de forma bastante subtil. E se nós não tivermos educados e preparados, e se não conhecermos verdadeiramente a sua voz, quando ela é mansa, tranquila e apenas um murmúrio, corremos o risco de não ouvir. E tal como Elias, nós precisamos verdadeiramente de aprender a escutar a voz de Deus. Reparem, Deus sabia que os melhores dias de Elias estavam para chegar. Elias, depois desta experiência, ele ainda fez. Ele foi ungir um rei, ele foi escolher um sucessor profético, o seu amigo Eliseu. Ele ainda fez cair, ou pediu que caísse novamente fogo do céu. Ele ainda
teve o privilégio, como a Paula já referiu, de não passar pela morte, de ser transladado numa carruagem de fogo. Portanto, apesar de Elias ter batido no fundo e de ter pedido a Deus para morrer, Deus disse: não, Elias, eu tenho um plano, muitos planos ainda para a tua vida. Tu só precisas de começar novamente, só precisas de te reerguer e só precisas de começar novamente do zero comigo. E então vais lá para o Monte Horebe e eu vou-te explicar que eu sou calmo, tranquilo e que tu precisas de reaprender a ouvir a minha voz. Aqui o nosso texto traz uma citação que eu gostaria de vos ler, que diz assim: é em tempos de maior fraqueza que Satanás assalta a alma com as mais ferozes tentações. Foi assim que ele esperou prevalecer sobre o Filho de Deus, pois por esse processo tinha ganho muitas vitórias sobre o homem. Assim também foi com Elias. E assim é hoje. Quando somos envolvidos pela dúvida, aturdidos pelas circunstâncias, ou afligidos pela pobreza ou angústia, Satanás procura abalar a nossa confiança em Jeová. E é então que ele faz desfilar diante de nós os nossos erros e tenta-nos a desconfiar de Deus, a pôr em dúvida o seu amor. Ele espera desencorajar a alma e quebrar a nossa firmeza em Deus. O desânimo não pode abalar a fé mais heroica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro, eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Isto encontra-se no livro Profetas e Reis, página 85 e 86. Onde é que estamos nós hoje? Somos nós hoje o Elias cheio de força no Monte Carmelo, perante toda aquela população, a pedir que caia fogo do céu, cheio de força e cheio de coragem? Se assim somos, louvado seja Deus por isso. Mas a verdade é que também podemos ser este Elias debaixo desta árvore, desanimado, desencorajado. E se assim é, a Bíblia tem um texto em Salmos 40, se quiserem acompanhar, o livro de Salmos 40, que tem uma oração muito bonita, que se chama Oração para Livramento. Do versículo 1 até ao início do versículo 4, diz-nos assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, se nós somos o Elias, debaixo da árvore, desanimado, triste, devemos repetir muitas vezes esta oração na nossa vida. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Existe esperança quando nos sentimos culpados ou quando falhamos em alguma coisa, e essa esperança se chama Jesus. Se Jesus estiver conosco, se nós conseguirmos ouvir a sua voz e tivermos treinados a ouvir a sua voz, então nada nos vai afastar do seu amor. Deus compreende, Ele perdoa e purifica. Deus está à nossa espera hoje. Ele hoje quer nos abençoar. Será que nós estamos prontos para ouvir a sua voz, para conhecermos a sua voz? Gostaria só de terminar dizendo-vos que
Quando nós conhecemos a Jesus, o nosso coração tem sempre uma luz diferente de todos os outros. Quando a tristeza nos bate à porta, o desânimo, quando achamos que vamos fracassar, Deus está lá para nos dar forças, nos reerguer, mesmo que precisemos de algum tempo. Ele compreende e Ele espera. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos ser guerreiros da oração. Amém. Amor